Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe. Bem, vamos iniciar alguma coisa aqui sobre embaixadores. Então nós vamos usar este tempo para vermos o que viria a ser um embaixador e também uma embaixadora. Vamos usar os dois termos, os dois, feminino e masculino, dois gêneros. Embaixador. Embaixador, ele deve ter, é claro, o conhecimento da sua missão, do que ele deve fazer. E, acima de tudo, ele deve dar prova do seu amor para com sua nação. E, de repente, ele não é uma pessoa concursada, muitas vezes. Bom, eu estou falando aqui de acordo com os meus conhecimentos. Mas o embaixador, ele é escolhido para ser tal. E, acima de tudo, um dos requisitos que se deve observar, olhar nesta pessoa, este homem, nesta mulher, é o quanto ele ama a pátria. O quanto ele valoriza a pátria. Porque o que vem ser o embaixador? Que cargo é este? Que missão é esta? Parece que é muito simples, né? Mas embaixadores, meus irmãos, são os representantes máximos do chefe de um estado junto de outro estado, de uma nação junto a outra nação. Então, o que é um embaixador? É um representante máximo do chefe de um estado junto de outro estado. Então, ele é escolhido e é levado para um outro estado, para um outro país, e ali tem a embaixada aqui no Brasil, tem a embaixada de tantas nações. Outros países também têm embaixada do Brasil. Quantos embaixadores tem o Brasil espalhados pelo mundo? Mas vejam que ele tem que ter uma característica muito especial, pelo menos deveria ter, né? Ele deve amar, respeitar o seu povo em primeiro lugar, a nação. Mas como que se observa essa condição deste homem, desta mulher para ocupar este posto? Paulo, na carta aos Efésios, ele pediu oração aos irmãos no capítulo 6, depois dele discorrer sobre a armadura de Deus, que começa no versículo 10, aí no verso 18 ele diz assim, olha, e orai em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha aqui, porque todos os santos, eles são embaixadores, eles precisam de oração. No verso 19 ele diz, orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias,
para que possa falar dele livremente como devo falar, destemido. As cadeias não mudaram Paulo. As cadeias não tiraram dele o amor que ele tinha, a dedicação que ele tinha pelo Evangelho de Jesus Cristo. Porque ele recebeu de Jesus Cristo. Faço-vos saber, irmãos, escrevendo aos Gálatas, ele diz que o Evangelho que vos anunciei, eu não recebi nem aprendi de homem algum. Se você está pregando um evangelho de segunda mão, você é embaixador dessa pessoa que te colocou para pregar o que ele quer que você pregue. Isso é sério, gente. Isso não é brincadeira, não. As pessoas endurecem a seu serviço, não querem atentar para aquilo que é real, verdadeiro. Prega uma mensagem de segunda mão. Por que você não prega direto dos céus? Por que você não prega direto, pega a água viva diretamente da fonte? Mas tem que pegar de terceiro. Então você se torna embaixador dessa pessoa da qual você está anunciando coisas que ele próprio ensinou e não Jesus. Então, se o embaixador chegar ali numa nação e ele começar a defender seus próprios interesses, primeiramente, o interesse dele deve ser o interesse da nação da qual ele representa. Tem que ser. Ele representa aquela nação e os interesses dele devem ser os interesses da nação a qual ele representa. Por isso é que ele deve amar, respeitar, para ele ser um autêntico embaixador, porque pode existir um embaixador que não seja autêntico. Pode existir embaixadores que não sejam embaixadores no sentido da palavra. Como pode existir tantos brasileiros que não amam a pátria? Pode existir. E pode existir pessoas aqui no Brasil que não são naturais aqui da nossa nação, mas que amam a nação, trabalham para o bem da nação, vivam para aumentar a glória, o louvor dessa nação. Pode existir pessoas assim. A Bíblia mostra um servo de Deus, escolhido por Deus para ser rei de Israel, Davi, que quando ele estava fugindo de Saul, em cavernas, em desertos, e Davi e Saul era implacável na sua perseguição. Então chegou o momento que ele decidiu, depois que ele tinha poupado a vida de Saul, provado que amava Saul, provado que respeitava Saul como ungido, então o que ele resolveu? Ele resolveu passar para os filisteus. Diz na 1 Samuel 23, disse, porém, Davi no seu coração, ora, um dia ainda perecerei pela mão de Saul. Uma hora ele me acha na reta, uma hora ele me encontra e por falta de alguma coisa ele me encontra. Estou cansado de fugir. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Então Saul cessará de me buscar por todos os termos de Israel e escaparei de sua mão.
Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com eles estavam a Aques, filho de Moaque, rei de Gate. Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família, e Davi com as suas 2 mulheres, a Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a que fora mulher de Nabal, o carmelita. Sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, cessou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: se achei graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag. E Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E você vai continuando lendo, lá no verso 12 do 27 diz: Aquis confiava em Davi, pois pensava, fez-se ele por certo tão aborrecível para com seu povo em Israel, que me será por servo para sempre. Porque Davi agora estava fiel a Saul, a Aquis, rei dos filisteus. A pessoa fiel, ele vai ser fiel. Paulo diz: vocês devem orar pelos patrões, até pelos maus. Até pelos maus, não é só pelos bons, não. Ah, mas aquele patrão meu é tão ruim, ele não é nem cristão, ele não teme a Deus, oh meu Deus. Mas aí Davi era fiel ao rei, a tal ponto de que quando Aquis, filisteus, foram lutar contra Israel, naquela batalha em que Saul morreu, que coisa! Davi com seus homens se prontificaram a ir. Davi com seus homens permaneceu ao lado de Aquis. Mas este homem não é israelita. Esse homem é filisteu, inimigo de Israel. Mas ele me deu um local para me morar. Ele deu uma cidade para comigo, para com os meus homens. Mas vejam bem, quando chegou ali, aqueles homens não quiseram, os soldados de Aquis não confiavam em Davi. Então eles fizeram um meio que o rei despachou Davi, está no capítulo 29, né? Eles disseram: porém os príncipes filisteus se indignaram muito contra Davi, contra ele, e disseram a Aquis: faze voltar a este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste. Não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, como se tornaria isto agradável ao seu senhor? Não seria com as cabeças destes nossos homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças? Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e a tua entrada e a tua saída para comigo no arraial é boa aos meus olhos. Nenhum mal achei em ti, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje, mas aos príncipes não agradas. Olha, que lição, hein, gente? Uma lição tremenda Davi deixa para nós aqui. Depois a gente volta a falar no embaixador. Ele não estava ali como embaixador de Israel, no reinado de Aquis contra lá nos filisteus. Mas o rei falou tão amigavelmente, por quê? Tão certo como vive o Senhor, tu és reto,
e a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos. Nenhum mal achei em ti, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje, mas aos príncipes não agradas, aos príncipes não agradas. Vai agora e vai em paz. Nada faças para desagradar aos príncipes dos filisteus. E Davi ainda insistiu, não queria voltar. Mas, meus irmãos, amanhã a gente continua, nessa programação aqui. O Espírito nos levou a 1 Samuel a tomar um exemplo maravilhoso como este de Davi. E a gente continua onde nós paramos. 1 Samuel, capítulo 29. Se você puder ler, leia. Pelo menos o 29, Davi foi para os filisteus no capítulo 27 de 1 Samuel. E no 29 ele já era um cidadão ali. Nem que seja por um pouco de tempo. Mas o tempo que ficou ali foi fiel, Deus abençoe a todos, dê um ótimo dia, um maravilhoso dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoado seja a vossa água, o vosso pão, o vosso trabalho, vossa saúde. Tenham saúde, vigor, acima de tudo, fidelidade à palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém.